Terceira joia, irmãos. Há 11 semanas atrás, aí eu comecei a exposição dessa carta. E como eu falei, essa carta ela foi, só para recapitular, ela foi endereçada a uma pessoa, a quem o apóstolo trata como um amigo amado, por nome de Gaio. Essa carta ela foi escrita por volta do ano 90 a 95 depois de Cristo, já na última parte da vida do apóstolo João, e nesse período ele ainda pastoreava a igreja de Éfeso. E a carta ela trata de dois assuntos principais: a hospitalidade e o caráter amoroso de Deus. E nós vimos, irmãos, na ocasião que eu falei, que eu comecei a exposição dessa carta, que Paulo, melhor, João, sempre tenho o costume de falar de Paulo, prega mais as cartas de Paulo, né? O João, o apóstolo, ele se apresenta como presbítero, como apóstolo e ao presbítero amado, e ele se refere a essa pessoa dizendo a quem ele ama na verdade. Ele não usa a expressão aqui amor, de um amor de verdade, mas um amor na verdade, ou seja, um amor que é chegado até Gaio por meio de Cristo, que é Jesus quem é o vínculo, o elo desse amor que ele sentia por esse amado irmão. E aí ele diz aí no versículo 2 que ele faz votos de prosperidade, né, àquele irmão, que ele pudesse ter prosperidade física, mas também de volta na prosperidade na sua saúde e na sua alma. Então ele fala dessa prosperidade da alma, que é a maior bênção e prosperidade que o ser humano pode alcançar. E aí no versículo 3, ele fala da sua, melhor ainda no versículo 4, ele fala da sua alegria, de uma alegria que ele sentia no seu coração, né? Versículo 3 e 4, a alegria suprema. Qual era essa alegria? Ele disse que era a alegria de saber que os seus filhos andavam na verdade, que Gaio, ele andava na verdade, ele não só falava da verdade, mas ele praticava a verdade. E aí seguindo, eu quero expor com os irmãos aí a partir do versículo 5, onde diz assim: amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros. Então, irmãos, Deus, ele nos chamou para ser e fazer. A fidelidade, ela é um assunto de grande importância na palavra de Deus. Deus, ele tem como um dos seus atributos a fidelidade. E esse atributo de Deus, ele foi compartilhado conosco. Porque quando diz que nós temos a imagem e semelhança de Deus, não é que nós temos esse estereótipo, ou que Deus tem esse estereótipo que nós temos, melhor. Porque Deus é Espírito, Ele não tem esse formato. Cristo, depois que assume a natureza humana, que Ele se reencarna, Ele tem esse estereótipo humano, ressuscitou um corpo, está humanamente como Deus e como homem diante de Deus. Mas quando nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, é que alguns dos atributos de Deus deu a nós, e que esses atributos, nós sabemos que por causa do pecado, eles foram deformados, de tal forma que esses atributos eles já não são encontrados em nós de forma perfeita. Em Deus é perfeito porque Ele é perfeito. E um desses atributos é a fidelidade. Deus é fiel. E portanto, irmãos, a fidelidade é um assunto de grande importância na palavra de Deus. E Deus nos escolheu
né? E nos chamou para sermos fiéis. Jesus, ele morreu, derramou o seu sangue na cruz para nos redimir e fazer de nós fiéis. O Espírito Santo, ele habita em nós para nos manter fiel. Então, olha, irmãos, em todo processo nós podemos ver a Trindade agindo, tanto na criação como na salvação. Deus nos escolheu e nos chamou para sermos fiéis. Cristo morreu para nos redimir e nos fazer fiéis. O Espírito Santo habita em nós para nos manter fiéis a Deus. Então, irmãos, em meio à calamidade causada pelo pecado, né? Que tudo quebrou, tudo danificou, corrompeu. Deus, por misericórdia e graça, moveu os céus e terra para nos tornar fiéis a Ele. E nós somos chamados a viver uma vida de fidelidade a Deus. Ser fiel e fazer de modo fiel, desenvolver de modo fiel aquilo que Deus entregou para nós, nos deu para nós, como igreja ou como cristãos de forma individual. E a palavra, irmãos, aqui usada, principalmente no Novo Testamento, e aqui usada para fiel, ela nos ensina e ela dá essa ideia de que a fidelidade de Deus, ela deve ser desenvolvida por nós sendo quem Ele chamou para nós ser, e nós fazendo o que Ele nos chamou para fazer. É dessa forma que Deus espera encontrar fidelidade em nós, é nós sendo o que Ele nos chamou para ser. É nós fazendo aquilo que Ele nos chamou a fazer. Aplicações aqui que nós podemos, irmãos, aplicar aos cristãos. Isso, essa palavra, fidelidade aqui, né? É que nós devemos ser o que Deus nos chamou a ser e fazer o que Ele nos chamou a fazer. Assim é o nosso maior desafio. Um dos nossos maiores desafios. Viver de acordo com aquilo que nós cremos e recebemos do Senhor. No versículo que nós lemos aqui, é exatamente isso que Paulo, João, ele está falando aqui ao amado amigo, presbítero Gaio, né? Ele diz: amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos. Isto fazem mesmo quando são estrangeiros, os 6, os quais perante a igreja deram testemunho do seu amor, do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Irmãos, ao se dirigir a Gaio aqui, ele fala essas palavras, e Gaio era um cristão, cuja vida dele correspondia à fé dele. A prática da vida dele correspondia ao discurso dele. Ele era um homem que tinha fé, e que a sua fé ela era autenticada pelas suas próprias obras, pelo que ele fazia, como ele vivia, especialmente nos seus relacionamentos. Ele aqui, se a gente observar, ele era um homem amoroso, e ele era amoroso não só com as pessoas conhecidas e próximas, mas também com desconhecidos, a quem o apóstolo João, ele denomina aqui como estrangeiros. E ele diz: olha, continue assim, continue fiel naquilo que você pratica e faz, mesmo, né, aqueles que são estrangeiros, né? Ele diz: continue dessa forma, praticando a hospitalidade, esse amor às pessoas. Continue encorajando as pessoas através do seu testemunho, porque o testemunho de Gaio, ele encorajava muitas pessoas, porque ele mesmo diz aí, olha, os quais, versículo 6, aos quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Então Gaio, irmãos, vivia de tal forma o evangelho que as pessoas davam testemunho, dizendo: olha, ele não é apenas um cristão nominal, um cristão que tem apenas discurso, mas ele tem prática.
ele demonstra amor, ele é amoroso. Que lindas lições, irmãos, para nós, para a igreja de hoje. Vivemos hoje uma igreja muito egoísta, em que as pessoas importam mais com si próprio, ou apenas com seu vínculo próximo. E aqui nós vemos o exemplo desse irmão que está preocupado não só com as pessoas próximas dele, mas com as pessoas da qual ele não conhece, não tem afinidade, mas vê a necessidade dessas pessoas e procura de certa forma confortá-las em um amor prático. O nosso chamado, irmãos, em Cristo é para sermos o que Ele nos chamou a ser. Não basta fazer, trabalhar ou frutificar. O nosso primeiro chamado é para morrer, dizendo como Paulo falou em Gálatas 2:20: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É o morrer para nós mesmos, para o nosso querer, para o nosso ser, para a nossa visão de amor egoísta, ou um amor de vínculo próximo, mas um amor que seja estendido a todas as pessoas. Como Cristo, que morreu não só pelos judeus, mas pelos próprios gregos, pelos gentios e por todo mundo. A morte de Cristo abrange todo o universo, pela criação, de certa forma, que foi afetada pelo pecado, a natureza. Então, irmãos, esse é o nosso chamado, e que o Senhor a cada dia nos quebrante, nos leve para mais perto da imagem de Cristo, de sermos parecidos com Jesus, de ter amor não só por nós ou pelos os nossos entes queridos, as pessoas próximas de nós, mas olhar a necessidade daqueles que precisam e nós procurarmos socorrermos, mesmo que não seja com ações práticas, mas com oração, com o ouvido, com palavras, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso, irmãos. O nosso chamado em Cristo, ele é duplo, como eu disse. Não é apenas para ser imagem e semelhança de Cristo, ser o que devemos ser, cristãos, filhos de Deus, espelhar a glória de Deus, demonstrar amor ao próximo, amar ao próximo como a nós mesmos, agir e viver como filhos de Deus. Não é só para ser, mas agir também, porque Ele nos chamou para ser e para fazer. João, ele destaca que Gaio, ele procede fielmente, pois ele amou aqueles que o Senhor colocou em sua vida, transformando o amor em atos de ajuda e dignidade a todos que precisavam. Gaio não era aquele cristão seletivo que dizia: eu vou amar esse, mas esse eu vou fazer vista grossa para a necessidade dele. E o seu testemunho alcançava os que estavam por perto e despertava, irmãos, os que estavam longe, porque ele disse: olha, eu tenho ouvido do seu testemunho, do que você tem feito, do que você tem vivido. Então, era esse o testemunho que ele dava, e alcançava as pessoas que estavam perto com ações práticas, com ajudas, mas também despertava outras pessoas, porque as pessoas levavam isso no seu coração, e talvez muitas pessoas que eram ajudadas ali, chegavam até a Cristo por meio disso, do evangelho pregado, das ações, das boas obras, das ações humanitárias que ele fazia ali. E essas pessoas iam, como eram estrangeiros, voltavam para o seu país, ou iam para outros lugares, e diziam: nós conhecemos um cristão que é autêntico e verdadeiro, que ele é e faz. Então, irmãos, entendamos assim, que a sintonia entre vida e fé é sinal de maturidade cristã. Não adianta simplesmente dizer que nós temos fé, mas a nossa vida prática não demonstra essa fé. Não adianta também nós simplesmente dizer eu faço, mas a gente faz sem a fé e sem o amor que deveria ser feito, apenas para se promover ou para se mostrar uma imagem
são as nossas obras, irmãos, nossas ações de bondade, de misericórdia, que vão autenticar a nossa fé. Mas o contrário também, o contrário também é verdade. Se falando, irmãos, se falarmos e nós ensinarmos aquilo que nós falamos e colocamos na prática, nós estamos vivendo de acordo à vontade de Deus. Mas se for o contrário, se a nossa fé não é testemunhada pelas nossas obras, pela nossa vida prática, nós devemos então procurar viver de forma diferente. Isso deve nos levar a uma reflexão de arrependimento e de mudança de mentalidade, de ação. Esse é o exemplo de Gaio. E aí, continuando aqui no versículo 7, ele diz assim: pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Então ele fala aqui sendo duas coisas: ser acolhedor e cooperador da verdade. Então nosso chamado, irmãos, é para isso, para sermos e fazermos. E nesse ato de ser e fazer, nós somos chamados a sermos acolhedor. Porque todos precisam de apoio, de cuidado, de acolhimento. Todos passam por momentos na vida em que não tem força suficiente para caminhar sem um ombro amigo. Seja a dor da alma, seja um problema relacional, ou mesmo uma enfermidade física. Há situações, irmãos, na vida que carecem de um abraço amigo, ouvidos para ouvir, ajuda prática, consolo, encorajamento. E todos nós precisamos, e há pessoas ao nosso redor que estão precisando disso. Então ele fala aqui, ele ensina, fala a esses irmãos ao irmão aqui, escrevendo esse irmão, e essa carta deveria ser lida, dizendo que nós devemos ser acolher as pessoas, como diz no versículo 8, portanto devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. E essa palavra aqui, irmãos, acolher, ela significa receber alguém com hospitalidade, abrir a casa, mas ela vai muito além disso, de abrir o coração. Não é só abrir a porta da casa e acolher as pessoas, mas abrir o coração e acolher no coração as pessoas. É dar atenção a alguém na hora da necessidade. Assim, irmãos, nós cristãos precisamos ser acolhedores. E deixo aqui para o seu e para o meu coração alguns desafios diante desse ato de sermos acolhedores. Seja um acolhedor dos que sofrem ao seu redor. Ore por eles, ore com eles. Esteja pronto para ouvir com atenção, e não só com atenção, mas com interesse. Com interesse por essa pessoa, pelo sofrimento dela, pela dor dela, procurar entender. Ajude. Faça ponte para que o sofrimento seja minimizado. Faça ponte. Tem um senhor lá no bairro São José, o nome dele é Geni, não sei se a irmã Raimunda conhece. E ele é conhecido do irmão Euto. Ele está com um problema de saúde, de coluna, está com 3 hérnias de disco e outros problemas mais. O meu Euto veio aqui em casa um dia e disse: vamos lá na casa do homem visitar ele lá. E aí eu fui lá, mas o irmão Euto,
e ele estava com amuletas, não aguentando nem caminhar, por causa do seu problema na coluna muito inflamada. E aí tivemos lá um tempo conversando. Ele disse que estava com a receita lá, tinha se consultado, mas não tinha dinheiro para comprar o remédio. Aí eu trouxe a receita, peguei do dinheiro da igreja, do caixa da igreja, e comprei os remédios para ele. Eram 2 remédios, uma caixa de comprimidos e uma injeção. E aí alguns irmãos contribuíram, ajudaram também, alguns com dinheiro, outros com os mantimentos. A gente foi feita uma cesta básica, já tinha algumas coisas aqui em casa. A irmã Rejane doou outras coisas também. Ela acho que nem estava sabendo ela ligou, mandou uma mensagem: irmão, tem alguém na igreja ou alguém que o irmão conhece está precisando de ajuda? Tem algumas coisas aqui. Eu fui lá buscar. E aí fui deixar lá para ele. E ele ficou muito feliz, ele, a esposa dele, né? Disse que estava bem melhor já, não estava mais precisando da muleta. A injeção ajudou bastante. E aí estava agora precisando de um laudo médico para um encosto, né? Então, irmãos, a gente precisa. Tem muita gente, a gente não pode ajudar todo mundo. A gente pode orar. E alguns que a gente puder ajudar, a gente ajudar, né? Então nós somos chamados a ser, mas a fazer. E nesse fazer, uma das partes do fazer é acolher. É acolher no coração. É acolher no nosso lembrar, em orar, em ajudar quando for necessário, naquilo que nós pudermos fazer. É fazer ponte, como o irmão Elton fez a ponte. Como eu fiz a ponte com a igreja, com os irmãos, para que a ajuda chegasse até ele. Tem até o caso também dos índios lá da aldeia, que a irmã Raimunda, a esposa dela, estava me passando. As crianças que perderam o pai e a mãe. O mais novo tem 2 anos. Estão essas crianças com muita necessidade. São 7 dos mais pequenos. E tem outros maiores. E que nós vamos precisar também ajudar, irmãos. Precisar ajudar. Orar por elas, estar orando. Mas ajudar também. Com roupas, com mantimentos, com aquilo que a gente puder ajudar. Então, irmãos, nós precisamos fazer isso, ser ponte, encoraje as pessoas a confiar em Deus em meio ao dia mau. Porque essas pessoas que chegavam até Gaia eram forasteiros. E por que eles eram forasteiros? Porque estavam fugindo da perseguição. Eram cristãos que vinham de outra região, de outras cidades, fugindo da perseguição romana. E Gaio acolhia essas pessoas na sua casa, no seu coração, ajudava, encaminhava essas pessoas, encorajava essas pessoas a confiar em Cristo, a ter uma fé fortalecida. Então devemos, irmãos, sermos um acolhedor dos que sofrem ao nosso redor. Acolher também os que sofrem, mesmo longe, em nosso coração, e nós podemos ajudar com oração. Com oração. Devemos ajudar, acolher, seja um acolhedor na sua igreja, aqui na nossa igreja, recebendo os visitantes com alegria, com interesse, com oração. Observar os irmãos que carecem de acolhimento, de cuidado. Todos nós precisamos aproveitar cada oportunidade para testemunhar de Cristo diante das pessoas, para encorajar as pessoas, aquelas que chegam até nós, aquelas a quem nós devemos encorajar. Eu falando com a mãe agora à tarde, ela disse: meu filho, parece que eu não vou escapar não, estou assim fraquinha, né? Estou fraca demais, né? Minha mãe já é bem debilitada, ela já não caminha, né? Tem muito problema de osso, tem problema respiratório, no coração, pressão. Mas parece que eu não vou escapar não. Isso te anima, mulher, né? Tem ânimo,
tem ânimo, vamos confiar em Deus, né? Então, irmãos, olhe com atenção ao seu redor. É possível que haja várias pessoas vivendo, talvez um sofrimento até silencioso. Sejamos observadores. Seja um acolhedor na sua família. Acolha, né, as palavras das pessoas. Às vezes a gente não dá atenção, e as pessoas falam, e talvez uma palavra, ele quer falar para nós, a gente não acolhe as palavras. Acolha os sentimentos do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus pais. Dedique o melhor que você tem àqueles que Deus colocou ao seu redor. Dedique o melhor. Pratique a escuta, o interesse, dedicando tempo, dedicando atenção. Veja quais são as necessidades profundas, não apenas aquelas mais objetivas, visíveis, mas peça a Deus, Senhor, me ajude a enxergar as necessidades das pessoas. Mesmo que elas não falem com palavras, mas estão falando com silêncio. Então, irmãos, há uma palavra em Hebreus 13, 2 que diz assim: não vos esqueçais de praticar a hospitalidade, pois agindo assim, mesmo sem perceber, alguns acolheram anjos. Abraão acolheu anjos, e outros mais também, mesmo sem perceber, praticando a hospitalidade. Então, irmãos, esse é o nosso chamado. O nosso chamado é para sermos o quê? Cristãos, filhos de Deus, imitadores de Cristo. Fazermos o quê? Aquilo que Cristo fez, que deixou o exemplo. Amar as pessoas. Amar as pessoas ao seu redor, como Ele amou os judeus, estando lá pregando o Evangelho. Como Ele amou as pessoas, o mundo, enviando a igreja a pregar o Evangelho do Reino, levando a palavra de esperança e salvação. Que nós sejamos, irmãos, e façamos aquilo que Deus nos chamou a ser e a fazer. Amém?